Boa tarde. Vocês me desculpem, eu vou fechar ali para poder fazer o vídeo. Pronto, ajeitei. Glória a Deus. Ó, vou fazer esse vídeo aqui e vou soltar um sonho nesse vídeo e... Vou soltar o sonho que eu não soltei ainda, vou soltar, mas antes de eu soltar, eu vou soltar o versículo, porque o Senhor, né, fala nesse versículo, que a gente que tem a palavra de Deus, né, a gente que tem a palavra de Deus, a gente tem que falar a palavra de Deus com a verdade. E também Jesus fala, né, aquelas pessoas que têm sonho, elas têm que soltar. E a palavra de Deus, né, ela fala que no final dos tempos, ele ia dar sonho aos mais velhos e ia dar visões aos mais novos, né? Para que o Senhor vai fazer isso? Vocês já pararam para pensar? Para poder edificar a casa dele, para poder preparar essas pessoas para ser tomada da terra, né? Porque o Senhor vai vir pegar essas pessoas, tirar do corpo da escravidão, porque a nossa carne, ela nos faz pecar, e a nossa alma, o nosso espírito não, nosso espírito, a Bíblia fala que ele é forte, mas a nossa carne, ela é fraca, realmente, né? Então, mas olha, algo que eu vou dizer a vocês, nós estando com o Senhor, nós se torna forte. E bora pra cá? Ó, Jeremias 23 e o versículo 29. Jeremias 23, versículo 29. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, esse versículo eu entreguei para vocês. Tem também um versículo em Apocalipse 22 e o versículo 16. Fala que eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a geração, eu sou a raiz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Bora para o sonho, vou soltar esse sonho bem rapidinho para vocês, não vai custar muito, ó. Esse sonho é de alerta para o tempo católico, para o tempo evangélico. Eu vou soltar ele para vocês. Eu não sei se eu já soltei, mas eu vou soltar ele para vocês agora. Novamente, Jesus está voltando. Por vocês se alerta, Jesus está voltando. Não há tempo para as pessoas fiquem de brincadeira, não. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E Jesus quer de nós arrependimento, transformação de vida. A gente sem arrependimento, sem transformação de vida, como é que essas pessoas vão se salvar, né? Porque Jesus diz, seja santo como eu sou santo, né? E a palavra de Deus diz também, aquele que é sujo, se suje mais ainda. O que é limpo, o que é santo, se santifique mais ainda, né? O que é impuro, fique mais vezes ainda, né? Então, a palavra de Deus, ela é bem abertamente, né? Bora pra cá? Ó, eu sonhei que eu tava numa casa. Chegou umas pessoas de viagem. Essas pessoas que chegaram de viagem era do arrebatamento, eu tenho certeza. E essas pessoas que chegaram, elas se organizaram. Quando elas se organizaram, elas foram fazer comida. No momento que ela estava cortando verdura, eu fui lá pertinho dela, peguei um pezinho de cebola em palha e saí para plantar. Eu saí da casa onde eu estava, fui para outra casa plantar. No caminho que eu saio, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vejo um pedaço de um templo no céu, que é a Nova Jerusalém, né? Então, eu vi esse pedaço do templo, ele era todo branquinho e em cima ele era uma pintura branca, assim tinha uma listra marrom, mais embaixo outra pintura, o branco e um desenho com a cor amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho e um pretozinho também. E na hora que eu olhei para o templo, né, glória a Deus, quando eu olhei para o templo, eu olhei e fixei os meus olhos, o Senhor tirou o templo do céu. Na hora que ele tirou o templo do céu, glória a Deus, glória a Deus. Na hora que ele tirou o templo do céu, glória a Deus, vocês me perdoem, nariz. Quando ele tirou o templo do céu, eu continuei o meu caminho. Quando eu cheguei na casa, eu peguei plantas pés de cebola, a área era bem pretinha, tava meio molhada. Tinha um poço, o poço tava cheio de água, uma água azul marinho, mas aquela marinho bem escuro. E tava cheio, derramando as bordas, o poço. E a casa que eu plantei esse pés de cebola na frente, só era as paredes de um portal erguido. E quando eu terminei de plantar as pedras em cebola, eu olhei pro céu. Quando eu olho pro céu, eu avistei
três homens descendo do céu pra terra. Aí na hora que eu me levantei, assim, vou ver quem é. Na hora que eu disse isso, ele já vinha ao meu encontro. 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. O que veio ao meu encontro, ele disse assim, cadê? Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Na hora que ele falou isso, eu disse assim, tem 3 casas ali pra trás, bora olhar? Quando chegou na primeira casa, tinha uma mulher lá dentro. A porta estava aberta, tinha uma mulher lá dentro. E ele disse assim, não. Quando foi na segunda casa, a porta estava fechada. Ele disse assim, não. Quando foi na terceira casa, eu abri para ele uma brechinha da porta, ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro olhou para nós. E ela olhou com o rostinho de espantada, né? E ele colocou um semblante de alegria. Porque eu me lembro dos detalhes do sonho, glória a Deus. E na hora que ele colocou um semblante de alegria, ele se virou para mim, deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele lá. E eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Quando eu vou chegar na frente da casa, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ele vinha trazendo ela suspensa do chão na palma da mão assim. Ela vinha na palma da mão dele assim. A palma da mão dele tá segurando ela, né? E ela suspensa do chão. Ela vinha trazendo ela toda imóvel, ela não se mexia mais pra nada. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou e colocou ela mesmo no centro da porta. Ele colocou ela mesmo no centro da porta e ele deixou ela lá. E eu pensei que ele ia levar lá naquele momento. Ele colocou e deixou ela lá. Ela suspensa do chão, ela tava assim, não tava pegada em nada, ela tava suspensa do chão. E no momento que ele ia saindo, eu disse assim, vou já perguntar a ele se da onde ele veio, não viu Jesus. Aí eu caminhando do lado dele, né? Eu disse assim, da onde tu vem, tu não viu Jesus? Na hora que eu falei isso, ele parou perto de mim, ele colocou um semblante no rosto, né? Aí eu peguei e me acordei, mas o semblante que ele colocou no rosto é como se fosse assim, será que tu não tá me conhecendo? Então, eu me acordei, né? Aí, eu disse assim, Senhor, não tô entendendo nada desse sonho, deixa eu dormir mais um pouquinho. O cochilo que eu dei, né, eu sonhei com a cabeça de uma mulher, toda maquiada. Era só a cabeça da mulher mesmo, toda maquiada. Cabelo estirado, a sobrancelha com rime, o rostinho dela cheio de pó, a boca dela com batom. Ela tava toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem, eu olhei assim pra ela, quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi o sonho todinho. Aí, ó, primeiro que eu vou falar pra vocês, esses pessoas que estavam chegando de viagem, é o pessoal do arrebatamento. E sobre esse pezinho de cebola que eu saí pra plantar lá na outra casa, é muito choro. E sobre esse templo que eu vi no céu, a Nova Jerusalém, preparadinha pra nós adorar a Deus lá. Glória a Deus, glória a Deus. E essa outra casa que eu plantei esse pezinho de cebola, que tinha um poço cheio d'água transbordando, pois então, e onde eu plantei esse pezinho de cebola, essa casa é o templo lá em Israel. O povo chora demais lá. Eu tenho certeza que esse poço cheio d'água é do povo de Israel chorar, né? Por resgate, por salvação, né? De Deus, pois então. E esse templo, que essa casa, ela estava só as paredes erguidas e um portal, igualmente lá em Israel. Lá em Israel é só o que? O muro da lamentação e o portal para as pessoas entrar, né? Então, e o homem chegou para mim, né? O que desceu do céu, ele chegou para mim, todos os 3 que desceu do céu, ele chegou para mim e disse assim, cadê? Quando eu levei ele nas 3 casas, eu entendi esse sonho, porque é 3 templos que tem do Senhor aqui na terra, 3 templos que tá em funcionamento. Lá, essa primeira casa não tá em funcionamento, não. No muro da lamentação não tá em funcionamento, não. Tá lá, Jesus profetizou e aquele tempo nunca mais, né? Então, assim, a primeira casa que o Senhor rejeitou é o templo católico. A segunda casa que o Senhor rejeitou é o templo evangélico. As pessoas que estão igualmente, o Senhor me mostrou no sonho. Com o rostinho, a gente chega dentro do templo evangélico, as mulheres estão cheias de vaidade. O rostinho cheio de pó, os lábios com batom, as sobrancelhas, os cabelos estirados. Tá todo desse jeito no templo evangélico. Por isso que ela estava com a porta fechada. E o noivo chegou e a porta estava fechada. E algo que eu vou dizer, a última casa também estava fechada a porta. Eu abri para ele, ele olhou, eu olhei. Aquele mulher que estava lá dentro, ela olhou. Algo que eu vou dizer para vocês. E na hora, essa que ele aceitou, que tava lá na última casa que ele aceitou, as 5 virgens prudentes, que eu vou soltar pra você. Por que ele rejeitou essa segunda casa? Por causa da vaidade. Eu já falei pra você. Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Então, é a vaidade que tá dentro do templo. Essas pessoas que estão assim, elas não vão ser levadas. Por causa de quê? Por causa da vaidade. Se vocês renunciarem, vocês sobem como Senhor agora. Mas se vocês não renunciarem, vocês vão ser deixados pra trás. Por causa de quê? Porque vocês mesmos querem. Porque tem alguém falando com vocês, a mandado do Senhor, né? Porque o Senhor não pede, o Senhor manda e a gente só obedece. Ó,
que eu tô escutando. Eu encerrei esse sonho pra vocês. Agora eu vou soltar as Santas Escrituras pra confirmar esse sonho. Bora? Vai ser em Mateus. A parábola das 10 virgens. Eu vou soltar ela pra vocês. Por quê? Por quê? Por que a última casa lá ela foi aceita? E a outra, a do meio, não foi aceita. Ah, a primeira você já sabe por que não vai ser aceita. Por causa da vaidade também. Por causa das idolatrias também. Mas eu vou ler pra vocês sobre essa parte, né? Bora primeiro para essas duas casas. A primeira que foi, a última que foi aceita e a segunda que foi rejeitada. Ó, a parábola das 10 virgens é os dois templos. Por exemplo, eu vou dar uma comparação muito grande. Ajuntando as duas casas, é uma casa só, são 10 virgens. E 5 vai ser, uma casa vai ser deixada, a outra casa vai ser tomada. Ó, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. E 5 loucas, você está vendo? As loucas foi rejeitada, as prudentes elas foi aceita pelo Senhor. Olha, casa representa o templo do Senhor aqui na terra. Mulher dentro da casa representa a religião. Ó. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tendo as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É o templo que vai ser deixado para trás. Por quê? Porque eles não têm nada da palavra de Deus neles, nada. Ó. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Você está vendo? As prudentes, elas conhecem a palavra de Deus, elas praticam. E, tardando o esposo, torcalejaram todas e adormeceram. Os 10 templos do Senhor, nas 10 virgens, ela o que adormeceu, esperando o Senhor, adormeceu. Mas quando ela escutou, olha, vem Jesus, ela se acorda. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aí eu tô alarmando, né? Glória a Deus. Aí vem Jesus, vem Jesus. Me dá vontade de dançar na igreja quando eu chego. Por quê? Porque eu tô sabendo que o Senhor já vem, entendeu? É uma alegria, ele vem nos buscar, glória a Deus. E o esposo, aí vem o esposo, sair ao encontro dele. Olha, se eu não sair ao encontro dele, eu vou assim na hora. A noite que o Senhor viu, nem dormir vou, glória a Deus. Eu vou só esperar, né? Eu vou ficar aguardando, glória a Deus. E as loucas, eu saltei, eu fiquei tão alegre que eu saltei, vocês me perdoam? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, ó, a gente tem que estar preparado aqui na terra. Jesus está vindo. Olha, eu tô falando para vocês, Jesus está voltando. Levantai, vós. Enchei vós do azeite de Deus. O que é o azeite? É a palavra de Deus. Tem que conhecer, ó. As loucas disseram às prudentes, daí do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus que estão tudo apagadas, não conhecem mais nem o que é a palavra de Deus. Peca até sem saber, entendeu? Ó? Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E antes ao que vende e compra para vós. Tá vendo? As prudentes chegaram, ó, vai se encher do azeite. No momento que elas foram se encher de azeite, Jesus veio e elas ficou, ó. E tardando, não, peraí. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Então, no momento que elas saíram para comprar o azeite, então, chegou Jesus. E aí? Aí elas ficaram para trás, né? Ó, mas por quê? Porque não gosta de ler a palavra de Deus, perde mais tempo nos telefones, olhando coisas que não deve, do que tá investido na própria salvação da alma de vocês, né? E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. Elas chegaram atrasadas, não foram pedir pro Senhor abrir a porta, olha.
lugar de pedir perdão, não, foi para o Senhor abrir a porta. Ó, pra você ver como o ser humano é orgulhoso. No lugar dele dizer, Senhor, me perdoa, se nós não estávamos preparadas para ir contigo. Então, aí abre nós a porta. Então, já é uma maneira já, né, errada de chegar aí perante um rei e falar, né? Bater, né, e dizer assim, não, Senhor, perdoa nós, Senhor. Né? Então, mas para você ver, né, glória. Mas vamos chegar, ó. E o Senhor não vai recusar vocês, não. Vocês... O Senhor não vai recusar, não. Só vocês permanecerem firmes, que o Senhor vai voltar para fazer um novo céu, uma nova terra. E para socorrer vocês. Não se preocupa, não. As virgens, as 5 virgens loucas vão ficar com o povo de Israel até o final dos tempos. Assim, até o final do tempo, né? O que resta, né? Glória a Deus. Dói. Já dá vontade até de chorar de falar disso. O povo de Israel é um povo que sofre. Mas é um povo que o Senhor tem aliança com eles. Então, e nós também, que nós comemos do corpo dele, bebemos do sangue, nós também temos, entendeu? Aliança de sangue com o Senhor. E ele respondeu, dizendo, em verdade vos digo que não vos conheço. Ele ficou triste. Aqui dá pra gente ver na resposta dele que ele ficou triste, ele ficou machucado, ele ficou magoado. Por quê? Porque ele queria levar todos nós. E vocês o quê? Não quiseram escutar o que estava escrito na palavra. Qual é o custo que tem nós se santificarmos na palavra de Deus? Bora para casa que foi rejeitada, a primeira, que lá o quê? Lá é a... Como é que eu vou dizer, meu Deus? Lá é a templo católico. Por que o templo católico ele foi rejeitado pelo Senhor? Por que o templo católico ele foi rejeitado por Deus? Por quê? Por que ele foi rejeitado? Por falta de adoração. Por falta de adoração e pelo mesmo as coisas das 5 virgens loucas. Por causa da vaidade, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque se vocês conhecerem e se vocês pôr em prática, pode ter certeza que vocês serão salvos. Bora pra cá? O Senhor não desampara ninguém, não. A pessoa tá no pecado. O povo que Jonas pegou para aquela cidade, aquele povo estava todo em pecado. Igualmente o templo católico, todo em pecado. Mas se eles se voltarem para Deus, deixar todas as idolatrias de lado e se santificar, se purificar na palavra de Deus, pode ter certeza que o Senhor resgata todos, entendeu? Bora pra cá? Ó, tá faltando o que eu vou ler pra vocês, lá na igreja católica. E essas mesmas coisas que eu li para a igreja evangélica, que são são os crentes que vão ser tomados e outros crentes que vão ser deixados. Então, para essas pessoas, a mesma coisa que eu li para elas serve para o povo católico também. Por falta de azeite, por falta de conhecimento, as pessoas estão lá só para pegar dos outros. Como é que chama? Não tem prazer em abrir a Bíblia, em ler, entendeu? Não quer conhecer como é que vocês vão ter vida eterna. Não quero conhecer, entendeu? Não quero nem conhecer a Jesus. Como é que conhece Jesus? Só ouvir ali, né? Tem umas que nem dá atenção. Sai da igreja, pergunta a ele o que o padre estava falando de qual. O padre estava falando de qual parte da Bíblia, qual era o versículo, onde é que ele estava falando. Se eu for perguntar, pode dizer que ele não sabe de nada, não. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Se vocês conhecerem a Bíblia, o assunto que o padre está falando lá na frente, ai, eu rali isso aqui, o que ele tá falando ali, entendeu? Como faz diferença, né? Bora pra cá, ó. Ó, vinde, versículo 6. É Salmo 95, versículo 6, ó. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor, que nos criou. Você está vendo? Só perante Ele nós devemos dobrar o nosso joelho e orar, e cantar, e cultuar Ele. É o que diz o versículo aqui mais em cima, ó. Vou ler o versículo algum, ó. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo, júbilo é cântico, a rocha da nossa salvação, entendeu? Olha como é. Cantar e adorar o Senhor. Apresentamos nós antes a sua face com louvores, tá vendo? Nós temos que cantar para o Senhor. As pessoas perdem tempo cantando para Ave Maria, perdem tempo rezando para Ave Maria. Então, assim, e para o Senhor que nos criou, as pessoas não fazem, entendeu? Deus não quer só um pouquinho de adoração, não. Deus quer toda a adoração de Deus no templo só para Ele. Ah, eu vou dar um pouquinho de adoração a Jesus, vou dar um pouquinho de adoração a... Não. E outra coisa, sem nenhuma imagem de escultura. Êxodo 20, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6,
São mandamentos do Senhor. É os 10 mandamentos do Senhor. E vocês conhecem. Não pode ter idolatria. Não pode ter imagem de escultura. Ó. Apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos. Você está vendo? Ó. Encerrei para vocês. Vou repetir novamente o versículo 6, ó. Ó, vinde, adoremos e prostramos nós o joelho diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Você está vendo? Nós somos ovelha das mãos dele. Nós temos o quê? De adorá-lo, de venerá-lo. É só ele, nenhum mais, entendeu? E as pessoas o quê? Deixam de adorar a Deus. Por isso que esse templo vai ser rejeitado. Ninguém do templo católico vai ser levado. Por quê? Por falta de adoração a Deus, por falta de temor a Deus, entendeu? Porque até sobre as nossas vestes o Senhor fala nas Santas Escrituras. Por que vocês não conhecem? Porque vocês não lêem. Vocês preferem mais chegar no canto e só escutar? Então, sim. Do que vocês chegarem e dizer assim, eu vou ler. Que estiver correto, eu tô pegando pra mim. Que não tiver, eu vou deixando de lado. Entendeu? Por quê? Porque Jesus, João... É João 5, deixa eu pegar aqui. Foi mesmo em cima. João 5. É João 5? É não. É João 5. Vocês me perdoem, é João 5 mesmo. É João 5. Olha o que, é que o Senhor fala, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Santas Escrituras, nós lendo ela, nós temos vida eterna, porque se nós ler e botar em prática, nós temos vida eterna. Agora, se nós não ler e nós não botar em prática, nós conhecendo e nós não botar em prática, então, vocês entenderam, né? E como é que nós vamos conhecer o nosso Salvador se nós não ler as Santas Escrituras? Ó. Examinai as Escrituras, que é Jesus pedindo a vocês. É João 5 e o versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se tu não examina a vida, se tu não examina as Santas Escrituras, como é que tu vai ter vida eterna? As pessoas podem te passar coisas e tu fazer sim, mas as principais para santificação tu não faz. Por quê? Porque tu não tem ensinamento. E fica esperando pelos outros, entendeu? Ó. Eu vou ler o versículo 40, ó. E não quereis vir a mim para ter de vida. O que é que o Senhor quis dizer nesse versículo? O Senhor quis dizer que as pessoas não estão procurando a leitura das Santas Escrituras para vocês terem vida. Jesus está pedindo que vocês se voltem para Ele. Ó, vou ler o último versículo aqui, ó. Apocalipse 3 e o versículo 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Vou encerrar o meu vídeo sempre com essa frase. Por quê? É de alerta. Para mim e para você, Jesus está voltando. Olha, Jesus está voltando. É tempo de renúncia, é tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Jesus está voltando. Jesus está voltando e com ele vai ser aberto o 6º selo. É Apocalipse, deixa eu ler para vocês aqui. Ixi, foi quase em cima. Apocalipse. Apocalipse 6 e o versículo 12, eu vou ler para vocês. Jesus está vindo e com ele vai ser aberto o 6º selo e vai ser terrível na face da terra. Ó, e havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como um saco de cingilo e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada por um vento forte. É o dia da vinda do Senhor. Ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês,
Quando Jesus vir, nada vai ficar normal. Por isso que Jesus me mostrou aquelas visões que eu mostro pra vocês. Que eu mostro não, que eu falo do meu sonho pra vocês e solto as Santas Escrituras, né? Ó, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E dizia aos montes e ao rochedo: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, irado com a terra, com o pecado, né, da humanidade, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia da ira do Senhor? Quem? Quem poderá se livrar desse dia? Quem é? Quem é? As estrelas caindo do céu, as potências do céu sendo abaladas, o sol ficando negro, né, como saco de singelo, a lua tornando como sangue. Quem poderá se livrar dessas tal coisa? As estrelas caindo do céu, como uma figueira lança de seus figos. Quem que vai poder? Nada pode, entendeu? Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Olha, aconselho a ti, procura uma igreja evangélica, procura um pastor e aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. E algo que eu digo a vocês: aceita Jesus e lê as Santas Escrituras. Porque as Santas Escrituras têm o poder de nos purificar, de nos limpar. Vou ler o último versículo para nós sermos livres. Glória a Deus. Foi mesmo em cima, glória a Deus. Como é que pode, né? Mas bora cá. Hebreu 12, o versículo 14, ó. Segue a paz com todo. Paz é união. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem união, não vai ver a Deus, não. Sem santificação, não vai ver a Deus também, não. Então, as duas coisas têm que andar junto. União, amor, união e santificação. Sem santificação, tem amor, mas não tem santificação, não adianta de nada. Tem que ter as duas coisas juntas. O Senhor não despreza nem a união e nem tampouco a santificação. Entreguei para vocês. Olha, Jesus ama vocês, eu também amo vocês. E algo que eu vou dizer para vocês: renuncia. Renuncia. Está indo no caminho largo, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. O caminho estreito é caminho de renúncia. É caminho da gente se preparar para se encontrar com o Senhor. Nas nuvens, em cima, nas nuvens no céu, né? Vai ser glorioso, glorioso, glorioso. Entreguei para vocês, fui.